Mais um bilionário fazendo bilionarice. Hoje falaremos do Mark Zuckerberg e do seu complexo no Havaí, que ele comprou metade de uma ilha para construir uma mansão, umas casas na árvore e principalmente, e mais importante, um bunker para se proteger do final do mundo. Eu sou Emílio Garcia e aqui no Blá Blá, de vez em quando, a gente fala sobre coisas para entender as bizarrices desse planeta que a gente vive. Hoje nós vamos começar falando de um bilionário que não liga para dinheiro. Ele diz que não liga para dinheiro. Ele e a esposa dele vendem a ideia, divulgam a ideia, falam sobre a ideia de que eles moram numa casa simples, lá no Vale do Silício. Que eles têm um carro simples, que os filhos deles não vão viver como bilionários, que é um grande absurdo, que na verdade o dinheiro é uma consequência que ele nem liga tanto. Inclusive que os defensores dizem que ele fala que ele é meio teia e por isso ele não percebe as coisas. Ele não consegue perceber que ele é tão rico assim. Se vocês assistirem o rede social, ele deu um golpe em um brasileiro, inclusive, nessa ideia de, não percebo que sou tão rico assim. Esse cara que vive na mesma casinha na Califórnia, no Vale do Silício, esse cara que não liga para dinheiro, é o fundador da Meta, do Facebook, o dono do Instagram, aquele que gastou bilhões de dólares fazendo uma rede que não funcionou e tá tudo bem. E que pegou ele e a esposa e compraram uma área equivalente a 65 vezes o castelo de Buckingham, o castelo da rainha da Inglaterra, só que eles compraram no Havaí. Eles compraram a praia. Eles compraram uma área gigantesca ali no Havaí. Então, ele não liga para luxos, mas ele comprou um cantinho para ele. Afinal de contas, quem não quer um cantinho para chamar de seu? Quem não quer um pedacinho de terra para chamar de seu? Quem não quer se preparar para uma eventualidade do futuro? Principalmente, quem faz isso escondido e não quer que ninguém saiba também, mantém o segredo da área que ele está comprando. Então, a reportagem que a gente vai falar hoje é uma reportagem da Exame, mas que saiu em todos os portais do mundo. Eu estou pegando da Exame porque é o que estava na minha mão. E nessa reportagem ele está falando de um investimento nesse terreno de 500 hectares no Havaí, feito pelo Mark Zuckerberg e pela esposa dele, que só a compra do terreno custou 150 milhões de dólares. Certo? Essa compra começou em 2014, então lá em 2014 ele comprou uma parte de uma ilha no Havaí de 500 hectares, 65 vezes a área do castelo de Buckingham, como eu já disse, e ele, nesse investimento inicial, ele investiu 150 milhões de dólares. E o que se discute hoje é que esse investimento e o valor da propriedade hoje está na casa de 1,3 bilhões de dólares. E o que tem nessa casa do Simprão? Já que o Mark Zuckerberg é Simprão, o que tem nessa casa? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que essa área hoje ela tem mais de uma dúzia de prédios. Nessa dúzia de prédios ele construiu 2 mansões. E nessas mansões ele tem aquilo que a gente que é Simprão precisa. Tem 30 quartos e 30 banheiros. Final de contas, vai que você recebe visita, né? Vai que a visita chega de maneira inesperada e chega 2. Vai que as 2 sogras vão para lá. Aí você tem que ter um espacinho. Tem que ter um cantinho para receber as pessoas direito. Outra coisa importante que pode acontecer. Vai que você quer fazer cocô num banheiro diferente por dia. Quem vai te julgar por isso? Quem é você que está assistindo para julgar alguém que quer fazer cocô? É o direito dele. É meritocracia que chama. Ele trabalhou para ter o direito de fazer cocô em um banheiro diferente por dia. Quem é você para julgar isso?
Quem é você que está assistindo para julgar isso? Além disso, além das mansões e dos prédios que estão no chão, eles também construíram 11 casas nas árvores. Então eles construíram casa da árvore. Porque vai que chega mais gente. Não é casa de árvore de criança, é casa na árvore. Então vai que chega mais gente. Pô, vai que você quer fazer um festão. Nada mais justo do que ter lugar para receber os seus amigos com conforto. De novo, meritocracia. Quem é você que está assistindo para dizer para o Mark Zuckerberg que ele está errado? Ele trabalhou para isso. Ele trabalha para isso. Ele gera emprego, gente. Ele gera emprego para isso. Tá bom? Ele é um gerador de empregos. Quem são vocês? E juntando tudo isso no subterrâneo, ele ainda construiu um bunker de 500 metros quadrados. Então, embaixo de tudo isso, tem um bunker construído lá de 500 metros quadrados que está preparado para o fim do mundo. Toda essa área tem a sua energia produzida internamente. Ele ainda é consciente ambientalmente. Toda essa área tem energia própria, tem um tratamento de água própria, ele tem criação de animais, ele tem lugar para plantar coisas em que são plantados diferentes tipos de alimentos. Ele, no final das contas, é um ambientalista. É um ambientalista, ele está pensando no futuro. No futuro de quem a gente sabe bem, né? No futuro de quem ele está pensando, a gente tem uma ideia muito boa. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? E um outro fator que eu acho importante a gente discutir aqui é o fator de que esse investimento que o Mark Zuckerberg fez não fez diferença nenhuma na vida dele. Nenhuma. O Mark Zuckerberg não teve que abrir mão de nada para construir isso. Ele não vendeu a casa dele no Vale do Silício para construir isso. Ele continua sendo um dos homens mais ricos do mundo. Ele continua tendo casas em vários lugares do mundo. Ele não perdeu nada. Zero. Ele já gastou um monte de dinheiro tentando fazer o multiverso e isso não mudou a vida dele como indivíduo em nada. O que a gente precisa lembrar que aconteceu em 2022 e 2023 foi essas grandes empresas mandando os funcionários embora a rodo para controlar, foi o metaverso, valeu, para controlar o valor de mercado que esses caras ganham. Quando o mercado tem vaga para tudo quanto é lado, o funcionário ganha poder. O que as empresas de tecnologia fizeram foi mandar esses caras embora para controlar o valor de mercado. Ao mesmo tempo em que uma das casas que esse cara está construindo tem um valor de 1,3 bilhão de dólares. Então, quando a gente fala que o problema não é a garrafa, apesar de eu ter a minha garrafinha aqui, não usar a garrafa de plástico, e quando eu uso eu reciclo. Apesar de eu ter diminuído enormemente a quantidade de carne, apesar de eu fazer todas as ações ambientais que eu como indivíduo posso fazer, nada do que eu faça, nada do que 10 mil pessoas que assistem esse conteúdo vão fazer, vai compensar o que o Mark Zuckerberg gastou na construção dessa casa. É essa casa que é um problema. É o acúmulo de renda dele que é um problema. Ele construiu uma casa no Havaí, os caras tiveram que levar os materiais de barco. Se isso não revolta você que está assistindo, você tem alguma coisa errada. Se você acha que isso está certo, que tem gente passando fome no país que você vive, não é em outro lugar, é no país que você vive, e você acha que está tudo certo, você tem alguma coisa errada. Você vai falar, pô, Emílio, mas eu não trabalho na Meta.
Eu não trabalho por Mark Zuckerberg. A pessoa que come salsicha todo dia não trabalha por Mark Zuckerberg. Não, não trabalha. Mas ele é a evidência de que isso é um problema. Ele é a evidência de que a gente tem um problema. Ele é a evidência de que a gente construiu um sistema para uma minoria. Ele é a evidência de que no Brasil, que é o país que eu vivo, existem 2.500 super ricos que têm uma fortuna acumulada de bilhões e bilhões e bilhões de reais. E que todo o sistema é construído para esses 2.500 super ricos e não para mim. E não para os trabalhadores. E não para as pessoas que não têm acesso à saúde. E não para as pessoas que não têm onde morar. E que precisam de um Estado que os ajude, de uma sociedade que os ajude. Então, a hora que a gente vê que o cara comprou um pedaço de uma ilha para construir uma das casas dele, porque ele tem medinho que o mundo acabe, e ele tem tanta riqueza, mas tanta riqueza, mas tanta riqueza, que ele pode fazer isso e tá tudo bem, a gente tem que olhar para o sistema e falar que o sistema tem que acabar. Que esse tipo de gente com esse tipo de riqueza não pode existir. Você vai falar, ah, tá, então você tá falando que o Mark Zuckerberg não deve existir? Aí eu não sei. Agora, que ele não deveria ter bilhões e bilhões e bilhões de dólares na mão dele, isso eu tenho certeza. Se ele falar, ó, vamos criar um sistema novo aqui, eu vou distribuir as riquezas, pra mim tá tudo ótimo. Mas sinceramente, vocês acham que existe alguma chance desse cara que não gosta de dinheiro abrir mão do dinheiro dele? Dele falar, não, tá tudo bem, errado sou eu, vamos mudar? Então é isso. Então o que eu quis mostrar para vocês hoje é mais uma coisa para você se revoltar, para você olhar e falar isso tá errado, para a gente entender que o mundo tem que mudar e que a gente tem que achar um sistema alternativo. Como tá hoje, não dá. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e principalmente deixa nos comentários aqui embaixo outros exemplos de absurdos que pessoas super ricas fazem com o dinheiro acumulado e absurdo que elas têm. Beijo para todo mundo, falou, valeu e tchau.